Oi, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse mini álbum natalino aqui, super fofo, e que pode ser adaptado também para várias outras datas, né? Outros temas também, né? Então, olha só. Aqui na nossa capa nós vamos ter esse cartão, nós vamos ter esse detalhe aqui, ó, no momento de puxar. E aqui, ó, o nosso fecho desse álbum, ele é todo amarradinho assim, então é um álbum que dá pra gente soltar depois esse laço e colocar mais folhas lá dentro do nosso miolo, né? Aqui a parte de trás. E a nossa parte interna aqui, olha só. Então, esse é o mini scrap que eu vou ensinar nessa aula. Vem comigo que a gente já vai começar a confeccionar o nosso álbum. Então, a primeira etapa para construir o nosso álbum vai ser a gente montar a nossa capa primeiro, tá? Então, quais são as peças que nós vamos, né, de papelão cinza que nós vamos precisar para montar as capas do nosso álbum, né, frente e verso. Então, nós vamos precisar de 2 pedaços de papelão, ó, de 19 por 15,8, tá? Então, 2 pedaços de 15,8 por 19. E vamos precisar de 2 retângulos de 15,8, olha só. 15,8 por 2 de largura, tá? Então, 2 de 19 por 15,8 e 2 de 15,8 por 2, tá? Agora, então, assim, ó, essas vão ser aqui, ó, as composições da nossa capa, né? Então, uma vai ser assim e a outra vai ser exatamente igual, certo? Pra gente fazer o revestimento dessas capas, nós vamos precisar, ó, de 2 papéis de 24,5, né? 24,6 por 18,8, tá? Então, esse é o tamanho que a gente precisa para nossa capa. Eu já cortei exatamente aqui no tamanho para facilitar. Aí, eu só coloco o esquadro no cantinho, né? Para fazer ali o revestimento. Mas se for um papel maior aí e você corta os excessos depois, também não tem problema, tá? Eu tô falando aqui de uma visão geral, o tamanho necessário pra gente revestir toda a capa, que é 24,6 por 18,8, tá? Então, olha só, essa minha capa aqui, eu já laminei, certo? Vou laminar essa daqui, né, pra mostrar como é que faz. Eu vou fazer a laminação a frio mesmo, tá? Tô usando aqui, ó, o papel contact transparente pra fazer essa laminação da minha do meu outro papel aqui pra revestir minha capa. Eu gosto de fazer esse comecinho aqui, tá? Eu não tiro todo esse liner de baixo, porque senão vai ficar com bolha. Aí, eu gosto de vir aqui, ó, com a minha espátula de feltro, ó, pra fazer esse início. Aí, eu só vou puxando aqui, ó, e passando a espátula de feltro. Saiu todo o liner. E agora, a gente alisa bem isso aqui. Aí, a gente só vai cortar esses excessos aqui ao redor, né? Refilei tudo aqui. Aí, eu gosto de passar bem, né, a espátula de feltro pra aderir esse papel contact aqui. E tá feita a laminação, né? Então, todo o meu papel aqui vai ficar protegido agora. Então, as duas partes estão laminadas, tá? Eu fiz aqui, né, com o brilhante, mas tem o fosco também que dá pra fazer. Vou pegar aqui, ó, então, 2 peças minhas aqui, ó, do papelão, tá?
E nós vamos começar a revestir essas peças, tá? Vou começar por essa peça maior aqui de 19 por 15,8. Vou passar bem a cola. É importante espalhar bem com o rolinho essa cola, tá? Porque pra colar bem todos os cantinhos, enfim. Não dá pra ser só espalhado assim com o tubinho da cola. Tem que espalhar com o pincel, com o rolinho, enfim. Espalhei bem a cola, tá? Eu vou começar, essa é a capa de trás. Eu vou começar com essa capa aqui, que tá escrito Feliz Natal, que vai ser a nossa capa da frente, tá? Então, um cuidado muito importante aqui agora, tá? Nós precisamos, depois de revestida, que essa peça fique pra cá e essa peça fique pra cá, tá? Feliz Natal aqui, então, né, a peça maior pra esse lado aqui. Então, agora, com muito cuidado, nós vamos ter que virar, então, assim, ó, deixar o Feliz Natal, né, em pé aqui pra gente, virar esse papel assim, tá? Vamos colocar o esquadro aqui nesse canto, esse esquadro de 1,5, tá? Eu vou deixar uma borda de 1,5 nas minhas viras. E vou colar aqui, ó, então, ó, vou encaixar aqui a minha capa. Sobrar aqui as bordas de 1,5. E o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos precisar aqui, ó, do nosso gabarito de 6 milímetros, tá? Pra gente fazer um espaçamento aqui e colar essa outra pecinha nossa aqui, né, de 2 centímetros de largura, bem alinhada aqui, ó, com a nossa capa aqui embaixo, tá? Até se quiser fazer assim, ó, com o esquadro, para que fique bem alinhado, é melhor, tá? Nesse pedaço aqui, passamos bem a cola também, para que fique bem coladinho lá na nossa capa. Deixo o meu gabarito de 6 milímetros bem encostado aqui nessa primeira peça e vou simplesmente encaixar essa aqui. Aí, é só a gente fazer a finalização aqui dos cantos. Bom, então agora, ó, com a minha capa revestida, né, na parte externa, nós vamos fazer a nossa guarda. Qual é o tamanho da guarda que nós vamos fazer aqui na nossa capa? Eu gosto de fazer a guarda 1 centímetro menor para cada lado, para que sobre uma borda de meio centímetro aqui, ó, em cada ladinho aqui dessas minhas viras, tá? Então, se a minha capa aqui, ó, ela tem 21,6, a minha guarda aqui vai ter 20,6, tá? 1 centímetro a menos. Se a minha capa aqui na altura, ela tem 15,8, né? 15,8, então aqui a minha guarda vai ter 14,8, tá? Então, eu diminuo 1 centímetro, tanto daqui quanto daqui, pra que fique essa borda de meio centímetro, tá? Lembrando que os papéis, você pode usar aí os papéis que você preferir, né? Eu já deixei todos os meus papéis aqui cortadinhos para facilitar o processo mesmo. Ó, então, vai sobrar essas bordinhas aqui, tá? Na guarda, o mesmo processo. Nós temos que espalhar muito bem a cola aqui para que não fique nenhuma pontinha soltando, tá? Então, se a gente passar a cola só no meio, ó, as pontinhas elas vão ficar levantando assim, isso não é legal. Quando a gente cola, ó, já finalizei a minha aqui, mas a gente vai passando a espátula bem com cuidado, e aí quando a gente chega aqui, ó,
né, nessa canaleta aqui que a gente fez, né, com o separador de 6 milímetros, a gente tem que fazer essa aderência aqui da guarda lá no nosso papel lá de baixo, né, do revestimento da nossa capa. Então, nós temos que fazer aqui, ó, essa dobrinha, tá? E aí, a gente finaliza aqui, ó, passando a espátula de feltro no restante para que cole tudo isso muito bem, tá? Então, olha só, vai ficar assim essa nossa primeira capa, certo? Até é legal a gente já trabalhar esse movimento dessa dobra aqui pra fora, tá? Já ir trabalhando aqui a nossa guarda para que ela se adapte a esse movimento aqui de fora. Eu até posso fazer a marcação aqui, ó, com a espátula aqui por fora também. Pra ficar bem assim, tá? E aí, a gente já trabalha esse movimento aqui pra fora. Muito bem, então a nossa capa aqui está finalizada, a gente tem que deixar isso no peso agora, tá? Então, é bom colocar um peso aqui em cima para que tudo isso cole muito bem, enquanto a gente faz a nossa segunda capa, tá? Que vai ser a nossa capa de trás, que vai ser exatamente o mesmo processo. Primeiro, nós vamos revestir a parte de fora, tá? Esse papel de revestimento tem o mesmo tamanho daquele que a gente usou lá na capa da frente, né? Então, ó, 24,6 por 18,8. E aí, primeiro a gente cola essa peça, depois essa, e aí a gente finaliza lá na parte interna com a guarda, certo? Então, olha só, finalizei aqui o revestimento, tá? Vou ir pra guarda também. Então, a guarda é o mesmo processo, tá? Só que temos que tomar cuidado porque, ó, essa parte aqui tem que ficar pro lado esquerdo, porque ele vai ficar assim, ó, com a capa da frente, né, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado pra... Se a nossa guarda, ela tiver um lado certo, né, pra ficar pra baixo ou pra cima, enfim, tem que tomar esse cuidado no momento de colar. Mas aí a gente cola e só acerta bem aqui essa canaleta, marca bem ela, né? Pra que a gente consiga dobrar essa capa com facilidade. E aqui o revestimento, ó, das nossas capas está finalizado, tá? Assim como essa capa de cima, né? Essa daqui de baixo também é importante deixar no peso, para que tudo isso cole bem e para que o papelão não fique curvado, né? Por causa da cola, enfim, é bom deixar no peso. A personalização da nossa capa com o cartãozinho a gente vai fazer depois, tá? Primeiro a gente vai trabalhar no miolo aqui agora para fazer a montagem do nosso álbum. Então, o que a gente vai precisar? Ó, eu montei o meu miolo aqui, né, ó. Fiz ele todo personalizadinho, com os espaços de fotos, espaços para escrever, né, para falar sobre as memórias do Natal, enfim. Deixa eu mostrar todas as páginas. Então, eu personalizei, né, criei todo o meu miolo com esses espaços de foto e espaços para escrever, tá? O tamanho desse miolo é o tamanho A5, tá? Então, tem 21 aqui por 14,8 de altura aqui, tá? Então, 21 por 14,8. Então, o miolo aí você faz da maneira que você preferir, né? Com os papéis que você tiver, a quantidade de folhas que você quiser, tá? Eu coloquei poucas aqui, mas isso aí é a gosto e também depois... como ele vai ser um álbum que a gente consegue desmontar ele, né? Porque a gente pode soltar o lacinho, tirar a capa, a gente pode colocar mais folhas, né? Mais páginas depois. Então, você coloca aí a quantidade de folhas que você quiser, tá? No tamanho A5.
Primeira coisa, então, como o meu miolo já tá pronto aqui, já tá impresso e cortadinho, a gente vai furar as nossas capas primeiro, aí depois a gente vem furando o nosso miolo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui dois furos aqui, né, pra gente, dois pontinhos pra gente fazer os nossos furos, ó. Os nossos furos vão ficar aqui, né, nessa tirinha aqui que a gente fez de 2 centímetros, tá? Nessa partezinha do papelão aqui, tá? Ah, eu esqueci de comentar no início da aula, o papelão que eu usei pra fazer as capas é o papelão cinza de 2 milímetros, tá? Então, pras capas, eu sempre gosto de trabalhar com o papelão um pouco mais grosso. Então, olha só, né, como a nossa altura aqui dessa capa, ela tem 15,8, o meio é mais ou menos ali 7,9, eu vou considerar que é 8 mesmo, tá? Então, a gente vai fazer uma marcação no 4 e no 12. Aí, a gente vai medir o meio aqui, né? Que como ela tem 2 de largura, aqui vai ser bem no 1. Que assim ele ficou centralizado, né? No caso, ficou no 4 e no 12 aqui na questão das alturas e bem centralizado aqui no meio. Então, é aqui, ó, o meu primeiro furinho que eu vou fazer. E o segundo furo bem aqui, ó, tá? Eu vou pegar a minha crop e eu vou fazer o furo aqui, ó, com o ladinho maior, tá? Primeira capa furada, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a minha outra capa, tá? E as minhas capas estão furadas, ó, as duas. Tá? E agora, pra gente furar o nosso miolo, né, a gente vai ter que ter um cuidado, que a gente vai ter que medir antes, né? Então, ó, capa da frente, meu miolo, ele vai começar assim, tá? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que acertar, ó, eu vou acertar o meu miolo bem pela minha guarda aqui, tá? Porque a minha guarda, ela tem a mesma medida aqui da altura do meu miolo, né? Aqui, ó, vai ficar sobrando meio centímetro também, porque aqui, ó, eu vou alinhar o meu miolo com a minha capa aqui, tá? Então, aqui nesse ladinho onde vai ser os furos, ó, furo aqui, vai ficar alinhadinho. E aqui, ó, né, nesses outros 3 lados vai ficar uma borda de meio centímetro. A gente centraliza isso aqui. Tá? Aí, a gente vai pegar um pedaço de fita crepe, 2 pedacinhos de fita crepe, pra gente prender esse miolo aqui. Deixa eu só ajustar o meu aqui. Ó, prender de leve aqui pra não machucar o miolo, tá? Depois que a gente for tirar essa fita. Pra gente conseguir virar, ó, e fazer a marcação com o lápis aqui, ó, pelos furos que a gente já fez na capa. Ó, o meu acabou machucando um pouquinho aqui na hora que eu fui tirar crepe, por isso que tem que encostar bem de levinho, tá? Só pra prender mesmo. Se você tiver outra maneira de prender, com aqueles grampinhos aqui do lado, até é melhor, porque daí não vai machucar, né? Não vai rasgar o seu miolo. Então, marcamos aqui, agora a gente vai furar aqui também, tá? Nessas marcações que nós fizemos. Agora, com a primeira
página do nosso miolo furado, fica mais simples, porque aí nós vamos pegando as outras, ó, uma por uma, né? Vamos acertando, alinhando bem aqui e vamos marcando onde será a furação. Vou fazer isso em todas as páginas, né? Até furar todas as páginas do meu miolo todo. Furei todas as minhas páginas, tá? Então, olha só como que vai encaixar aqui com as minhas capas. Peraí. Vai encaixar todos os furinhos aqui, tá? Antes da gente colar não, né? Passar a nossa fita pra fazer o laço, nas capas, nós vamos colocar ilhós, né? Em cada furinho aqui. Então, nós precisamos de 4 ilhoses aqui, tá? Eu vou fazer com esse vermelho aqui, porque eu vou usar uma fita verde. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Ó, aí a gente aplica assim, ó, deixando esse acabamento pro lado de fora, tá? Fechando ele aqui pra dentro, porque essa parte aqui interna não vai aparecer, né? Então, a gente deixa esse acabamento pro lado de fora. Ó, então, a gente vai começar a passar a nossa fita aqui, tá? Eu pego a capa de trás, vou passar lá de fora, aqui pra dentro. A medida da fita eu ainda não decidi, ó, então eu ainda não cortei ela aqui. Eu vou passar todas essa fita aqui em cima primeiro, aí eu decido lá como que eu vou fazer, ó. Vou pegar lá de trás pra frente o meu miolo e vou ir passando ele nesse primeiro furo aqui em cima. Ainda não vou colocar a capa de cima, porque vai me dificultar fazer a passagem aqui, né, das páginas do miolo. Agora, eu vou decidir aqui mais ou menos o tamanho, né, que eu quero dessa fita. Esse tamanho, ele vai depender muito do tamanho que você quer que fique o seu laço, né? Eu sempre gosto de deixar mais, assim, para que eu consiga trabalhar com facilidade, tá, ó? Então, eu vou deixar mais ou menos, ó, maior do que o comprimento aqui do meu miolo, tá? Essa parte ali. E aqui, eu vou ter que acabar medindo mais, porque ele vai ter que passar lá por baixo ainda. Depois, antes de amarrar, né, eu vou acertar, centralizar bem, deixar o mesmo tanto sobrando para cada lado. Agora, com a fita cortada, a gente vai passar por esse furo aqui de baixo, tá? Tentando manter a fita alinhadinha, né, para que ela não fique toda enrolada lá embaixo. Para que ela fique bem, ó, ajustadinha aqui, ó, eu quero dizer, né, que ela fique bem certinha aqui, assim, ó, não fique toda embolada. E aqui também, ó, eu vou passando página por página. Ajusto aqui, né, dou uma puxadinha aqui, porque o lado de cima estava menor, ó. As duas ficaram do mesmo tamanho. Aqui tá bem ajustadinho, ó.
fita não tá do lado contrário, né? Esse lado não tem brilho, ela está com o lado brilhante pro lado de fora. E agora sim, a gente vem com a nossa capa da frente e vamos passar aqui também, tá? Aí, a gente vai fazer o nosso lacinho aqui agora, tá? Então, como eu falei, né? Como a gente tem o lacinho aqui, a gente pode soltar esse lacinho depois e colocar mais páginas aqui dentro, né? Então, olha só como que fica aqui o nosso álbum, né? Na parte interna. Olha que graça. Super simples de fazer, né? E fica super charmoso. É uma estrutura também de álbum que a gente consegue adaptar para várias outras datas, né? Não somente o Natal. Então, é um miolo de álbum aqui super simples e rápido de fazer, mas que fica super legal, super bacana. E muito bonitinho, né? Então, olha só. A estrutura do nosso álbum completamente finalizada. Então, eu vou ter que ajustar o meu laço aqui, né, para que ele fique assim, né, de ladinho, em pezinho aqui no caso, não fique assim, né. Mas enfim, a estrutura então toda finalizada, certo? Agora a gente vai começar a montar aqui o cartão que vai ir na nossa capa, tá? Né, vamos ver todas as peças que nós vamos precisar de papelão, fazer o revestimento, para daí finalizar completamente aqui essa personalização da nossa capa. Por isso que eu deixei escrito assim, Feliz Natal aqui na minha, né? Porque o cartão eu vou puxar aqui e vai aparecer essa escrita aqui do Feliz Natal embaixo do cartão. Bom, então olha só, pra gente começar a fazer o nosso cartão, nós vamos precisar de um pedaço de papelão cinza, né? De um retângulo de papelão cinza de 2 milímetros, eu tô usando aqui, tá? Que esse pedaço aqui vai ser a parte de baixo do nosso cartão, certo? Por isso que eu usei o papelão cinza um pouquinho mais grosso. Então, eu já cortei o meu aqui pra facilitar, mas quais são as medidas, tá? Então, nós precisamos desse pedaço de papelão cinza aqui de 17 centímetros por 10,5, tá? Então, 10,5 por 17. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma margem de 1,5 em todos os lados aqui, tá? Desse papelão. 1,5 nos 4 lados. E aí, a gente vai cortar fora, né? Ó, formando aqui um U, né? No caso, nos 4 lados não precisa, né? No caso, 3 lados, a gente precisa dessa margem de 1,5, porque essa daqui vai sair fora. A gente vai cortar um U, sobrando essa margem de 1,5 aqui, ó, nas 3 laterais, tá? E a gente vai revestir isso agora, tá? Com um pedaço de papel estampado aqui, certo? A gente vai colar esse U aqui no nosso papel, tá? Eu laminei esse meu papel aqui também, tá? Porque assim, na verdade, essa parte de cima aqui, né, no caso, e essa parte de trás aqui, não vai aparecer nada do nosso cartão. A única coisa que vai aparecer vai ser as bordas, tá? Mas é por isso que eu vou revestir ele todo, para que nenhum cantinho desse do papelão fique aparecendo lá na minha capa, porque eu não acho que fica um acabamento legal se fica aparecendo o papelão. Por isso que eu vou revestir, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos encaixar aqui, ó, a nossa régua bem no cantinho aqui, ó, dessa ponta do papelão, com esse cantinho aqui, tá? E vamos fazer um corte em diagonal aqui. Desse outro lado aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos encaixar a régua aqui e aqui nesse outro canto.
Agora, a gente vai pegar o espaçador aqui, ó, de 1,5, tá? Pra gente fazer os cortes aqui. Nós vamos cortar esses triângulos aqui fora. Ó, eu não passo o corte pra cá e nem aqui pra cima, só corto esse triângulo aqui fora. Aqui, ó, nessa parte que tá o U aberto, a gente vai passar reto aqui, ó, o corte, tá? Ó, com o espaçador de 1,5. Porque ele precisa ficar vazado assim, né? Então, olha só, aqui nesse canto, né, que a gente não corta aquele triângulo como eu fiz, né? Eu acabei esquecendo aqui, porque quando eu faço moldura shaker, eu sempre faço isso nos 4 cantos. Mas aqui, como a gente tem essa parte aberta, né, a gente tem que fazer direto somente uma linha de 1 centímetro aqui e uma de 1 centímetro aqui. E a gente tira os triângulos somente desses 3 lados aqui, tá? Feito isso, agora a gente vai pegar a nossa fio de cabelo e nós vamos fazer todos os cantinhos aqui, ó, tá? Ó, pelo meu erro, né, lá no início, cortando, ele vai ficar meio solto aqui, eu vou ter que colar bem isso pra que não fique soltando. Mas se fazer a linha direta, não vai acontecer isso aqui, não. E agora, a gente só vai colar, né, todas essas tiras aqui, ó, pra dentro, tá? Vamos começar com esse acabamento interno aqui. Então, ó, revestida aqui a nossa primeira parte do nosso cartão, tá? A parte de trás vai ficar assim mesmo. Porque aí a gente vai colar isso aqui, ó, na nossa capa, tá? Agora, qual é a segunda peça que nós precisamos? Nós precisamos de uma peça de papelão cinza também. Nesse aqui eu tô usando um papel um pouco mais fino, tá? Eu tô usando o papelão cinza de 1,4 milímetro, tá? Quais são as medidas? 17 por 10,5 também, só que com a diferença de que nós vamos fazer aqui agora uma margem, ó, de 2 centímetros, tá? Nesse caso aqui não fazemos o U, fazemos uma moldura mesmo, tá? Então, 17 por 10,5 com uma margem de 2 centímetros nos 4 lados e vaza aqui também esse retângulo no meio, tá? Feito isso, vamos revestir também. Ó, já peguei aqui meu papel de revestimento. Esse daqui, ó, não tem tanta importância se não for laminado, né? Porque somente essa partezinha aqui, ó, essas bordas é que vão aparecer. Mas nesse aqui é legal que seja laminado, porque ele vai ficar bem em cima, né? Bem na parte de cima, aparente mesmo. Então, para que não manche, para que não suje, então é legal que esteja laminado. Aí, agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui nessa peça, né? Só que vai ser mais fácil ainda, porque a gente não tem essa parte faltando. Então, nós vamos fazer um X aqui, né, no centro. Vamos pegar aqui o nosso espaçador de 1,5 e vamos cortar esses triângulos aqui. E agora, a gente vai revestir essa parte interna primeiro.
E assim ficou, então, as nossas duas peças, tá? Vai ficar uma em cima da outra, assim, lá no na nossa capa. Pra gente finalizar aqui, a gente precisa ainda do nosso papelão, que vai ser o nosso puxador aqui, né? Então, pra fazer esse puxador, nós precisamos de um pedaço de papelão cinza. Usei o mais fino também, um pouco, tá? Esse aqui tem 1,4 milímetros também. De, ó, 17,5 por 7,2, mais ou menos, tá? Ele não deu a medida do 7,5, ó, porque aqui, ó, na parte interna aqui, a gente tem 7,4, né? Essa distância aqui dentro. 7,4, quase 7,5. Esse daqui, ele tem que ser um pouco menor para que ele consiga andar com facilidade aqui, tá? Então, é por isso que ele tem aqui mais ou menos, ó, 7,2 milímetros por 17,5, tá? A gente precisa, então, revestir esse papel aqui também, tá? Laminei também aqui o papel que eu vou revestir ele, tá? Ó, revesti aqui a parte de cima, tá? Eu vou fazer um acabamento aqui embaixo também, porque quando a gente abrir o nosso cartão aqui na nossa capa, né, essa parte vai ficar aparente. Então, vai ficar feio se ficar assim, ó, com o papelão aparecendo. Então, eu vou fazer um acabamento aqui também, tá? E assim ficaram as 3 peças, tá? Então, agora a gente vai, com tudo isso aqui revestido, a gente vai montar isso aqui na nossa capa. Então, pra gente colar aqui, eu vou fazer essa colagem com o auxílio da fita dupla face também, tá? Então, eu vou passar, ó, vou pegar aqui a minha primeira peça, que é esse U que a gente fez aqui, e vou passar a fita dupla face nas bordas da parte de baixo, né? Então, aqui, ó, tá a parte de baixo da minha peça. Pra gente colar aqui na nossa capa, tá? A gente vai ter que centralizar, ó, contando a partir daqui, tá? Não contando aqui a partir dessa do nosso laço, aqui, ó, o meu laço tá meio solto, ó, tá? O meu miolo lá dentro tá meio solto também, depois eu ajusto isso. Contando a partir daqui, tá? Então, eu centralizo isso, né, na altura, pra que o Feliz Natal fique mais aqui. E aqui, ó, nessas bordas, a gente vai centralizar também, né? Eu vou deixar um pouquinho mais pra esse lado aqui, pra que o Feliz Natal apareça bem quando eu puxar o cartão e pra que fique uma borda boa dessa parte aqui, ó, pra fora, pra que eu consiga puxar, né, com facilidade. Aí, a gente tira o liner, eu vou reforçar um pouco essa colagem com a cola também, tá? Eu não fiz diretamente com a cola, porque como tá laminado aqui o meu revestimento, né, a cola demora mais pra secar e tudo mais. Então, eu gosto dessa ajuda da fita dupla face. E eu vou reforçar um pouquinho com a cola aqui, ó, também, tá? Esse aqui a gente não cola, né? Ele vai ficar solto aqui. A gente deixa ele aqui e agora a gente vai colar esse aqui por cima daí também, tá? Então, a gente vai passar a fita dupla face aqui, reforçar com cola e colar aqui em cima do nosso U.
Ó, essa minha tira, ela tá com um pouco de dificuldade para deslizar aqui dentro, por causa da laminação a frio que eu fiz, né? O papel contact, ele é um pouquinho grosso, então é por isso que ela tá meio, né, pegando um pouquinho. Mas dá pra fazer ela um pouquinho mais estreita, né? Fazer com 7,1 de altura, ou 7 mesmo, pra que ela passe com mais facilidade, tá? Porque a laminação aqui dos meus papéis tá segurando um pouquinho, mas mesmo assim tá abrindo. É bom não ficar mexendo muito enquanto não seca, mas pra gente finalizar agora isso aqui, né? Pra que essa nossa tira, ela não saia, ó, toda vez que a gente puxe, né? A gente vai fazer um acabamento aqui. Só que a minha tá manchando de cola ainda por causa das laterais. Ó, aqui da parte de dentro, ó. Tá vendo por que a gente fez o revestimento da parte de baixo, ó? Porque ele fica aparecendo assim, tá, ó. Então, é por isso que a gente fez o acabamento pra que ficasse mais bonito, né, ó, aqui, ó. Nessa parte também aparece. Então, eu não gosto que fique o papelão aparente, né? Eu gosto que fique tudo escondidinho. Depois que secar tudo muito bem, a gente encaixa isso aqui dentro novamente, tá? E a gente vai fazer a finalização aqui, pra que quando a gente puxe, essa peça não saia toda fora, né? Então, o que a gente vai precisar? Eu recortei uma figurinha, né, aqui um gnomo. E a gente vai precisar um pedacinho de papelão cinza também, eu tô usando esse aqui, ó, de 2 milímetros. E a gente vai colar aqui atrás da nossa figura, tá? E depois nós vamos colar aqui nessa ponta, porque quando nós puxamos daí esse pedaço aqui, essa tira, né? Ele vai segurar, ele vai prender aqui no cantinho por causa dessa figura que vai estar colada aqui no papelão, tá? Ah, pode ser, Bruna, pode ser colado com fita banana aqui embaixo? Até pode, mas eu não recomendo, por quê? Porque, né, se ficar alguma rebarbinha aqui, ó, da fita banana bem na borda aqui, né, da sua figura, ela vai ficar encostando aqui, ó, na sua borda da moldura e vai ficar colando aqui, né? Então, é legal que seja um pedaço de papelão cinza mesmo, porque daí não vai acontecer esse problema. Ó, aí, claro que o meu ainda não tá bem seco, né? Mas aí ele prende aqui, ó, e não fica saindo essa tira, né? Ó, ele fica levantado. E quando a gente puxa, ele não deixa essa tira sair. Então, olha só, nosso cartão está finalizado. Olha que graça. O meu, como eu falei, né, ele tá um pouquinho duro pra puxar por causa da laminação, que acabou ficando um pouco grossa. Mas o papel vai acostumando aqui dentro também e logo ele vai sair com mais, abrir com mais facilidade, né? Então, nosso projeto está finalizado, né? A capa finalizada. Eu só preciso deixar esse meu laço um pouco mais forte aqui, porque ele tá soltando. Dá pra fazer esse laço com uma fita mais larga também, né? Que fica bem bonito, fica mais preenchido o laço. E acaba dando um detalhe a mais na capa, né? Então, dá pra ser com uma fita mais grossa assim. Ó, então, como ficou o nosso mini álbum natalino, né? Ó, então, por isso que eu falei que era bom fazer esse acabamento aqui na parte de trás dessa tira, porque ele fica aparecendo, ó. Então, não é legal, né, que fique aparecendo o papelão. Eu gosto de fazer bem o acabamento. Ó, aqui é a parte de trás do nosso álbum, a nossa capa. E
a parte interna aqui, ó, do nosso álbum. Completa também, tá? Então, esse foi o projeto dessa aula, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal também, que sempre que possível eu tô trazendo muitas aulas legais aqui pro canal, tá? E me segue lá no Instagram também, Bruna Wasilkowski Atelier, que tem conteúdos diários lá nos stories, no feed também, tá? Então, várias dicas legais de scrap, de cartonagem também. Então, eu te espero lá. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder você, tá? É isso, um beijo e até a próxima!